E quando a gente fala de separação, eu me lembro que um dia eu conversando com o Davi, com as crianças, eu peguei uma folha que não era uma pessoa que não era casada com uma outra e juntei. E não botei cola. Falei, quando você termina, não tem lesão nenhuma. Quando você casa e tem filho, é como se você botasse uma cola de um lado e colasse, deixasse o tempo ali. Aí um dia eu falei assim, Davi, agora separa. Saiu rasgando uma parte aqui, uma parte... É o que acontece, né? Deixam-se marcas seríssimas. Só que hoje em dia foi o que eu te falei, a psicologia, ela se adapta ao humanismo. A Bíblia não se adapta a ninguém. A Bíblia, ela é absoluta, ela é imutável, a palavra de Deus é 100% correta. E a gente que se adapta a ela. Então, assim, hoje em dia, a maioria das pessoas, elas não vive o casamento cristão porque não tem uma terceira pessoa no casamento. Então, assim, quando a gente tem a terceira pessoa no casamento, é uma responsabilidade muito séria. E então, quando assim, a gente fala de fama, né, Vi? Quando a gente vai ver fama, é a busca pelo reconhecimento do mundo. Né? Tipo, você quer um reconhecimento do próximo, de uma sociedade, você quer ser aceito, você quer ser reconhecido. Né? E, no fundo, todos nós queremos. Né? Uma mãe quer um reconhecimento do trabalho árduo dela ali, né? Criando os filhos, cuidando da casa. Um homem quer um reconhecimento pelo fato de ser o provedor. Um atleta quer o reconhecimento, quer ganhar ali... Subir no pódio. Subir no pódio. Isso. Só que quando a gente vai na Bíblia... E a gente vê ali grandes homens de destaque, até o próprio Jesus, né? Quando as multidões reconheciam ele, seguiam ele, o que ele fazia? Ele se afastava para orar. Ele não queria esse reconhecimento. Né? João Batista falava o quê? É preciso que eu diminua para que ele cresça. Davi, né? O próprio José, Davi tudo bem, caiu, pecou, mas ele não buscava aquilo. Né? Ele matou ali um gigante... Ele foi lá e continuou pastoreando as ovelhas dele. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, não combina, não é compatível você seguir a Cristo e estar buscando fama. Olha isso aqui que eu botei no meu telefone. Filipenses 2, do 3 ao 5. Não façais por partidarismo. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, assim, eu estava estudando sobre o ego, a autoestima. Então, o problema é quando a gente sai, a gente tem essa coisa que o mundo, né, que implementa na gente, que a gente já tem um ego inflamado, né, a gente já quer ser visto, a gente quer ser reconhecido, né, um filho, uma pequena. Você vê isso em criança. A criança quer brigar com o pai, quer a atenção do pai. Quando você tem 2 filhos, eu me lembro do Davi empurrando a chupeta na Vitória. Assim. É fácil de você ver o pecado numa pessoa. Tem gente que acredita, tem gente cristã que acredita que a pessoa nasce sem pecado e que o mundo vai fazendo ela ficar pecaminosa. Nós sabemos que nós nascemos vipers in the diapers, né? Que o Woody Balkins chama assim, é uma vipers in the diapers, é uma serpente com uma fralda. Então, nasce já do pecado. Então, assim, a nossa vaidade, a fama, ela alimenta muito a nossa vaidade. Aliás, até com uma criança, quando ela é pequenininha, ela não divide um brinquedo, né? Você fala, ai, parabéns. Não, você tem que ensinar a criança a dividir um brinquedo, né? Não tem como nascer boazinha. Tem umas que são mais malvadas que as outras, né? Mas assim... Sim. Mas todos são malvados. Então, assim, a questão é... Por que a fama destrói mais do que constrói? Porque é uma briga de egos. Então, assim, eu me lembro... Nós somos o errado que deu certo? Porque viemos do mundo da fama, do reconhecimento, e a gente vê casais brigando quem aparece mais, quem vende mais, quem ganha mais, disputando né? mais. Assim. Então, assim, é o recipe para dar errado. É uma receita para dar errado, é quando você coloca a fama na frente, né, de tudo. Qualquer coisa que gera fama é um perigo muito grande, porque o reconhecimento, ele alimenta muito você, né? Quando alguém te elogia, eu me lembro justamente isso, né? Eu me lembro do
do mindset, né? Do growth mindset e do fixed mindset. O mindset que é growth, né? Você, né, elogia o esforço. Quando você começa a elogiar o tamanho, a força, o talento, você faz a pessoa ficar mais preguiçosa. Então, assim, se você vê o talento, né, ele destrói mais do que constrói. O esforço, né, quando você, exemplo, eu acho que tinha que ter uma medalha nas Olimpíadas de esforço. Quem teve mais esforço na Olimpíada? Quem é o campeão, né, daquela categoria, né? Então, assim, o esforço é algo que a gente não consegue celebrar tanto quanto o talento. Às vezes a pessoa ganha, ela é celebrada, mas o esforço, às vezes a pessoa não ganhou. Eu me lembro daquele cara na Olimpíada, lembra que ele se esforça para acabar a corrida e todo mundo aplaudindo, né? Ele mostrou o esforço, ele foi o último a chegar, mas ele é celebrado como o primeiro, porque ele teve uma lesão, mas ele falou assim, eu vou até o final. Agora, assim, você acha que dá para ter fama servindo a Deus? Verdadeiramente, assim, genuinamente, assim, eu estou no auge da minha fama, se a pessoa... mas eu continuo temente a Deus, eu continuo humilde. Moisés era famoso. Moisés era famoso, Davi era famoso. Mas Moisés também teve os momentos de vaidade, Teve, né? mas Quando ele continua com véu, a glória já tinha se desvanecido e ele manteve o véu ali pela vaidade dele. Por isso que só tem um bom. A Bíblia fala, só tem um bom que é Cristo. Então, esse é o grande lance. O cristianismo... Mas sabe o que eu acho importante, Vi? Desculpa te cortar. É a gente estar sempre cercado de pessoas aonde vão poder falar a verdade para a gente. Porque aí eu vou voltar para o nosso mundo de fama, né, antes de Cristo. Porque quando você tem esse reconhecimento do mundo, você acaba sendo cercado de pessoas que só babam seu ovo. Né? Um segura a malinha, o outro fala que você está lindo, o outro está ali jogando tapete vermelho para você pisar, mas pouquíssimos, ou de repente ninguém, vai te falar verdadeiramente quão podre você é. Né? E hoje, trazendo para o nosso universo cristão, eu lembro um pastor que a gente ama de paixão, ele virou e falou assim, nossa, eu fui para o Brasil e eu descobri que eu estou famoso. E como isso é perigoso, a humildade dele falando com a gente, né? Como isso é perigoso, como eu preciso de homens piedosos e humildes para me lembrarem que eu não sou nada. Então, assim, a fama e o cristianismo, eu acho que acabam andando lado a lado, porque um pastor que prega, hoje em dia, com essa informação tão rápida e o acesso está tão... Tá ali na palma das nossas mãos. Então, um pastor piedoso, vamos dizer um Paul Washer da vida, todo mundo tem acesso aos vídeos dele. Ele pode vir a se tornar famoso, mas ele pode, sim, através dessa fama, continuar pregando o evangelho, sendo humilde, não se deslumbrando com isso.